Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná. Hoje, sábado, 14 de fevereiro, sábado de carnaval, né? Todo mundo aí já se preparando para colocar o bloco na rua. Muita gente já vem colocando, né? Há muitos dias aí já nesse pré-carnaval, né? Que sempre acontece no Brasil. E hoje o Grandes por Bessa vai debater um assunto aqui, não é carnaval, a gente não vai falar de carnaval, mas tem a ver também, por que não, com carnaval. A gente vai falar aqui sobre a questão a dificuldade que muitos setores hoje ligados ao turismo, né, à gastronomia de forma particular, enfrentam para a contratação de mão de obra. Eu mesmo tenho escutado de amigos, de conhecidos que têm restaurantes, que têm bares, que está cada vez mais difícil encontrar mão de obra boa, qualificada, pessoas que realmente querem trabalhar e progredir nesse setor. E para isso, estou recebendo aqui no Grandes por Bessa desse sábado de carnaval, o Rogério Gobi, que é diretor acadêmico do Centro Europeu, que é essa conhecida escola de gastronomia, hotelaria, profissões, idiomas e tudo mais, aqui do Paraná. Bom dia, Rogério. Bom dia, Bessa. Muito Tudo obrigado bem? pela oportunidade. Prazer estar aqui no seu programa. Que bom. Obrigado. Olha só, você agora no final do ano passado aí, de 2025, né, aconteceu aqui em Curitiba, aliás, promovido pelo Centro Europeu, o Fórum Paranaense de Captação e Retenção de Talentos na Gastronomia, Hotelaria e Eventos. Não é? Foi a primeira edição desse fórum? Foi a primeira edição desse fórum. É. A gente tivemos aí uma provocação desse meio, exatamente emendando isso que você comentou, dessa dificuldade de identificar talentos, identificar profissionais para esse volume de vagas que hoje existe, não somente em Curitiba, mas eu diria que esse é uma situação que acontece no Brasil inteiro. Então, o Centro Europeu, como uma escola de profissões e outras instituições também ligadas a isso, eu entendo que nós somos uma caixa de ressonância, um hub nesse sentido, né, de ouvir esses sinais que são emitidos para o mercado, e toda vez que temos contato com entidades representativas desse meio, com o empresário, que também é o nosso dia a dia, com profissionais, esse assunto sempre vinha à tona. Rogério, não temos mão de obra. Rogério, o que podemos fazer? Está difícil a gente empreender, está difícil nós aumentarmos a nossa capacidade, tem demanda, mas o impeditivo hoje é mão de obra. Então, de certa maneira, a gente foi provocado, né? Eu falei, por que não? Então, nós idealizamos, organizamos esse evento, que é o primeiro fórum de captação e retenção de talentos, Fórum do Paraná. Espero que a gente tenha novas edições e eu te diria, Bessa, assim, que foi surpreendente, especialmente, assim, particularmente, fiquei surpreso pelo acolhimento, né? Nós conseguimos reunir em uma tarde toda de trabalho empresários profissionais do segmento, especialistas do segmento, entidades do segmento. Tivemos Convention Bureau, tivemos a Brasel, tivemos a BIH, e lá pelas tantas o pessoal disse, Rogério, dificilmente se consegue reunir tanta gente, tanta entidade em um mesmo ambiente para discutir um tema que é comum a todos, né? Então a gente ficou muito feliz com o resultado do trabalho. E ao final desse encontro, vocês divulgaram um documento, uma carta, né, com as principais conclusões, né? Quais foram? Exatamente. Então, nós tivemos, ao longo dessa tarde de trabalho, nós formamos mesas de debate, né? E isso também foi bem interessante, porque criamos diferentes temas e colocamos não necessariamente as pessoas ligadas àquele tema, né? Então, por exemplo, na área de relações de trabalho, dentro desse meio,
teoricamente, você vai colocar somente advogados, vai colocar pessoas ligadas a essas relações trabalhistas. Nós não colocamos isso. Tivemos, sim, advogados também nessa mesa, mas tivemos também empresário, tivemos especialistas na área de recursos humanos, porque cada um tem um olhar diferente. Sim. Então, o jurídico tem aquele olhar e no dia a dia são áreas que tem que conversar. Exatamente. Então, nós conseguimos fazer essa diversidade, criando essas salas, e isso gerou um documento extremamente rico, de aproximadamente 40 páginas, né, elencadas em cada um desses temas que foram trabalhados, e agora esse documento está sendo disponibilizado ao público em geral, e, logicamente, para quem participou do evento, do fórum. Rogério, onde é que existe mais carência hoje de mão de obra nesses setores aí que tem essa vinculação, digamos assim, com o turismo, né? Porque, claro, a gente quando fala de gastronomia, a gente não está falando só de turismo, né? Porque a gastronomia tem presente no nosso dia a dia o chamado alimentação fora de casa, né? Esse setor de alimentação fora de casa. Restaurantes e tudo mais, bares também. Curitiba tem muitos bares, né? Exato. Cada esquina tem um bar, você passa ali, tá sempre cheio de gente e tal. E agora mesmo, né, com o carnaval, Curitiba, que sempre teve fama de não ter carnaval, assim, aquele carnaval, né, a lá Rio de Janeiro e tudo mais, mas tem já o seu carnaval próprio, ou mesmo pessoas que vêm para cá que querem fugir daquele agito dos grandes centros. E aí as pessoas vêm para cá, mas querem comer bem, querem passear, querem visitar espaços, museus e tudo mais, parques, mas vão nos bares, vão nos restaurantes, ficam nos hotéis, né, e precisam ser bem atendidas, né? Exato. Bessa, eu diria que a situação da falta de talentos, falta de profissionais dentro do trade turístico, que seja a gastronomia, hotelaria, eventos, turismo, enfim, ela é generalizada. Tá? Não diria que é em um setor específico, né? Está havendo assim um apagão meio que generalizado. Então o fórum teve exatamente esse objetivo de o problema está identificado, né? Então eu sempre brinco... E por que, desculpa te interromper, por que está tendo esse apagão? Pois é, então eu sempre brinco quando tenho oportunidade de estar em sala de aula, né? Que tem o teorema de Pareto, né? O teorema de causa e efeito. Então nós sabemos o efeito. E qual é a causa? Quem tem que trabalhar na causa, né? E esse era um dos objetivos do fórum. Então, a gente tentar esmiuçar para ver aonde que está a causa para poder reverter essa situação. Eu vou procurar ser bem sintético e mais resumido possível nessa questão do turismo, Bessa. Curitiba vem se posicionando já há muitos anos como um centro turístico, como um polo turístico, e a estrutura turística ela precisa de alimentação, precisa de hotel, precisa de deslocamento. E ela só cresce, né? E ela só cresce, né? E isso eu faço uma crítica e fiz isso para as entidades ali representadas, porque uma das causas que nós, como escola, identificamos, que não está sendo feito um trabalho de base nos jovens, né? Dentro das próprias escolas, nas formações básicas de ensino fundamental, enfim, de o que é o turismo, como é trabalhar no turismo, o que é trabalhar em gastronomia. Você vai falar com um jovem, teoricamente, ou geralmente, você quer trabalhar na gastronomia? Não, eu não quero ser garçom. Mas quem te falou que para trabalhar na gastronomia você tem que ser garçom? Gastronomia é um mundo, é um universo inteiro que você pode ser garçom, você pode ser cozinheiro, você pode ser confeiteiro, você pode ser padeiro, você pode ser gestor, você pode ser um influencer, enfim, tem um universo enorme. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Mas como é que isso está chegando lá na ponta desse jovem? Não chega, né? Na hotelaria, essa geração... A maioria dos jovens, você conversa com os jovens, eles querem ter aquele espírito cigano. Eu quero viajar, tal. Qual a melhor formação que vai te permitir conhecer o mundo do que a hotelaria? Você passa a ser um profissional globalizado que
em cada canto tem um hotel. Então, se você tiver essa formação, você vai trabalhar num hotel, poderá trabalhar de recepcionista, tudo bem, começa carregando mala, mas se você tem uma formação, você vai carregar a mala durante um mês e meio, você já vai para a recepção, vai ficar na recepção 2, 3 meses, você vai ficar de gerente de front office, porque você tem capacidade, você tem formação, e dali você pode conhecer o mundo. Então, Bessa, essa é uma crítica que eu faço como escola, que não está chegando essa informação para esse jovem. Então, teoricamente, fica muito fácil a gente dizer não tem mão de obra, não tem talento, as pessoas não querem mais trabalhar na gastronomia, não querem mais trabalhar na hotelaria. Nós, enquanto escola, o Centro Europeu procura fazer campanhas, divulgar que é uma profissão promissora, enfim, mas nem sempre esta mensagem chega nesse segmento da forma como nós gostaríamos, porque é uma escola fazendo promoção dos seus cursos, está vendendo curso. Claro, estamos vendendo formação também, mas também estamos emitindo essa mensagem de que é uma formação que vai te possibilitar ser um profissional de sucesso, um profissional requisitado, te permitir viajar, te permitir trabalhar e estar empregável para onde quer que você vá. Então, acho que esse é um dos problemas. E eu sempre resumo, e eu me estendi um pouquinho, dizendo o seguinte... Não, a sua explicação está bem interessante. Dizendo o seguinte, né? Nós não vamos colher se a gente não plantar. Lógico. Né? Uhum. Então, se tiver um plantio de emitir essa mensagem, de valorizar, para provocar o jovem, não, por que não? Por que não? Falando com o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná, ele me colocou durante o seminário, Rogério, hoje se nós tivermos mais de 300 padeiros, eu tenho emprego para todos. Não tem padeiros no Paraná. Olha aí. Né? Uhum. Então, uma profissão que está sendo valorizada. Na área da confeitaria, então, nem se fala. E Curitiba... E padeiro, acho que quando ele falou isso, não é só aquele padeiro do pãozinho francês, não, né? Da mistura, da mistura das misturas. Esses pães, os pães artesanais, fermentação natural, exatamente. É. Um profissional pães diferenciado, né? Diferenciado. Sim. Que exige já uma certa formação. Exatamente. Né? E ele está sendo disputado no mercado. Né? Nós temos lá o pessoal que se forma no curso de boulangerie, está empregado, né? E boa parte deles nem quer emprego. Quer empreender, está abrindo uma portinha, está criando o seu pão com o seu DNA, com a sua identidade, com a sua autoria, e está vendendo, está fazendo. É mais um empreendedor no mercado. Que vai gerar empregos e vai precisar de mão de obra. Exatamente, né? Exato. Interessante. Agora, Rogério, então a questão que você está falando, que você está colocando, precisa melhorar comunicação. Essa comunicação, a conceituação dessas profissões todas aí que estão debaixo desse guarda-chuva aí, digamos assim, da gastronomia, né? Fazer essa mensagem, de eventos e tudo fazer mais. essa mensagem desses diferentes segmentos chegar de alguma forma. Teve até uma situação que o presidente, o Luciano, que é o diretor executivo da Brasel, Luciano Bartolomeu, ele comentou comigo, eu não lembro qual foi o bar, mas teve um bar aqui de Curitiba, que, veja a criatividade, né? Estava com dificuldade de arrumar gente para trabalhar no bar, para barman, mixologia, enfim. Eles contrataram uma influencer que transita nesse meio, né? Com mensagens dizendo, você não quer fazer uma experiência para trabalhar em mixologia, para ter uma experiência em um bar, em um trabalho noturno, de atendimento, enfim, venha fazer uma experiência sem compromisso conosco. Tiveram uns 15 candidatos. Então, veja, né? Saindo daquele padrão normal de como vai captar, fazendo recrutamento, seleção, RH e tal. Ou a plaquinha na porta, né? Contrata-se, né? Temos vagas né? para tal. Quer dizer, buscou um influencer que fala com esse jovem. Olha que bacana. Né? Fala a mesma língua. Fala a mesma língua. Então, este fórum,
ele teve também esse papel, Bessa, de quebrar um pouquinho esses paradigmas, né? De, tá tudo ruim, não tem. Ok, então voltando de novo, né? Causa ou efeito. Efeito a gente sabe. Vamos trabalhar lá na causa, vamos identificar, e o documento mostrou muito disso, né? Muito disso, né? Questão da resiliência, por exemplo, os gestores dos hotéis, os gestores dos restaurantes, os gestores do trade, enfim, eles estão preparados para dialogar com essa nova geração? Eles estão preparados para fazer uma escala que essa geração se sinta incluída, uma escala de trabalho? Porque, assim, posso falar por mim, né? A minha geração era uma geração do trabalhar, uma geração do ter, do construir, enfim. Sim. Essa geração, eu tenho filhos jovens também, né? Eles é a geração do ser, não é a geração do A nossa geração era fazer o pé de meia. Né? Exatamente, né? Então, o meu filho não está preocupado com carro, não está preocupado. Inclusive, ele é produtor de artistas, ele tem uma produtora, curte extremamente o que faz, né? Terça-feira, Mateus, está trabalhando? Não, hoje eu não vou trabalhar. Mas no domingo eu ligo para ele para vir até a minha casa. Diz, pai, hoje eu estou gravando artistas aqui, eu vou até às 5 da manhã. É outra pegada. Então, será que a nossa geração está trabalhando, está fazendo uma autocrítica para entender essa geração, ou é mais fácil criticar? Né? Não tem emprego, está todo mundo no Bolsa Família. Tá... Gente, eu acho que não é muito por aí. Né? Então, este fórum teve esse papel de quebrar esses paradigmas, de criar essas provocações, e dele saiu um documento maravilhoso. Posso comentar onde está esse documento? Pode, claro, deve. Então, se você quiser acessar esse documento, pode entrar no Instagram do Centro... Pode olhar para essa câmera aqui. Para cá. No Instagram do Centro Europeu, né, @gastronomia Centro Europeu. No feed, tem lá falando sobre o fórum, você entra, faz um comentário dizendo, eu quero... ao você fazer esse comentário, você recebe esse documento de 40 páginas que está maravilhoso. Gratuitamente? Gratuitamente. Como foi o fórum também, né? Como foi o fórum. Foi todo bancado lá pelo... Todo o Centro Europeu. Um presente do Centro Europeu para o trade turístico. Que, aliás, está fazendo... Esse ano faz 35 anos? Centro Europeu com 35 anos. E você está lá quase 30 já? 29. 29 anos. Você entrou como o quê? Não, eu já entrei como diretor, como supervisor na área de gastronomia e hotelaria. Junto com, né? Já existia naturalmente. Você dá aula também lá? Não, hoje não mais. Não? Não tem mais tempo. Certo. Bom, olha só. A gente, falando ainda dessa questão, né, de vagas e tudo mais, e falta de mão de obra... O Brasil hoje vive o fenômeno da venezuelização, né? No sentido assim de que onde você vai, você encontra um venezuelano, né? É garçom, é recepcionista de hotel, caixa de supermercado, repositor de supermercado. Ontem mesmo eu estava no supermercado e estava tendo uma pequena aula de espanhol ali, porque tinham dois deles ali conversando entre eles, né, em espanhol, e eram venezuelanos. Então, mas esse setor está absorvendo muito o venezuelano, né? Está. E isso é um reflexo dessa falta de mão de obra local aqui? É um reflexo dessa falta de mão de obra. Nós tivemos aí um processo migratório, né? Vieram muitos venezuelanos. Curitiba mesmo criou algumas ações junto com a pastoral das igrejas, tá, para acolher esses venezuelanos. E hoje eles estão, inclusive, trabalhos para fazer a locação desses venezuelanos em supermercados, em restaurantes, enfim. Então, essa é uma situação muito presente. Mas nem todos chegam aqui preparados, né? Não, eles vêm para... Então, isso também foi debatido. Isso também foi debatido. Seja venezuelano, seja cubano, seja de qualquer outra... Haitiano. Né, os gestores estão preparados para ter o entendimento de que esse imigrante ele está trazendo uma cultura que não é nossa, né? Até que ponto... Por mais que seja sul-americano, exatamente, né? Mas não é a cultura brasileira, e às vezes, eu diria até na maioria das vezes, tem determinadas empresas que ela tem o seu DNA,
né? Do atendimento, da simpatia, do sorriso, enfim. Quando você está colocando essa mão de obra estrangeira, não estou criticando o colocar a mão de obra estrangeira, sem problema. Se você não tem, vai colocar. Mas como é que você vai preparar essa mão de obra estrangeira para ela conversar com a identidade do teu estabelecimento? Até que ponto ela pode impactar naquela identidade que você levou tanto tempo para construir junto ao mercado, e daqui a pouquinho você tem 3, 4 garçons que são de outras etnias. Até que ponto aquilo pode impactar aquele serviço que era o chamariz, era a referência da sua casa. Né? Então, isso também foi debatido isso no fórum também. Né? E a situação também de que talvez a gente esteja vivendo isso já com os venezuelanos, era uma situação transitória. Né? Eu já tenho conhecimento de venezuelanos que já estão se preparando para voltar para o seu país de origem. Agora, principalmente que a situação lá está mudando. Que a situação política está começando a mudar. Muitos deixaram... eu mesmo conheço pessoas que eram empresários. Na área de tecnologia, tá, Rogério? Eu deixei empresa, deixei casa, tá? E o meu objetivo um dia é poder voltar para a minha terra. Então, hoje está trabalhando. O que é legítimo, né? O que é super legítimo. Então, também nós não podemos nos ancorar nessa situação, porque daqui a pouquinho vai ter esse processo reverso, daí você vai ficar novamente sem mão de obra. Né? Então tem essa situação que tem que ser pensada e foi discutida no fórum. Porque de qualquer também. maneira eu acho que ainda, né, falando deles aqui, dos venezuelanos, eles acabaram preenchendo essa lacuna que existia hoje de mão de obra, né, de falta. Mesmo os haitianos, né, nós tivemos alguns anos atrás essa mesma situação. Hoje você já não está mais encontrando muito haitiano. Tinha haitiano até nos táxis, né? Exatamente. Então hoje Uber, é difícil você encontrar o haitiano. Para onde ele foi? Né? Voltou ou foi para outros centros? Não tem mais, a gente não tem mais aquela percepção de haitianos como nós tínhamos em Curitiba 4, 5 anos atrás. Eles foram substituídos pelos venezuelanos. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Hoje você vê muito mais venezuelanos, né? Em todos os setores aí. Né? Tínhamos uma época até dos argentinos, né? Quando a economia deles era muito... Eu particularmente, morei muito tempo em Foz do Iguaçu. Nós tínhamos os hotéis onde eu trabalhei, enfim, Bourbon, trabalhei como no Grupo Rafaim, nós tínhamos muitos argentinos e muitos paraguaios trabalhando conosco. Né? Mas ali é quase que uma cidade só, né? Né? Mas vinham para Curitiba também. Né? Então hoje praticamente você não encontra aqui em Curitiba argentino trabalhando, a não ser empreendedores, né? Mas como mão de obra, você não encontra. Então, argentinos acho que é bem menos, né? Hoje acho que dos países que mais mandam migrantes para o Brasil, a Venezuela, é o campeão, né? Bom, mas independentemente disso, né? E a gente vê que essa questão aí, eu mesmo conheço algumas pessoas, falei no início aqui, né? De pessoas que têm estabelecimentos, restaurantes e tal, e que falam, né, que está cada vez mais difícil achar mão de obra, né? E para todas as áreas ali, né? Isso eu estou falando de um restaurante, né? Certo. Desde da pessoa que está lá na cozinha, no salão. Quem lava prato até o caixa. Até o caixa, o gestor. O gestor também do restaurante, porque... e não estou falando de grandes restaurantes, estou falando de restaurantes, né? Aquilo que tem aí pela cidade e tudo mais, né? Enfim, agora, como é que esse fórum, né? Claro, vocês fizeram o fórum, tem essa carta, esse documento, com as propostas dele e tudo mais, como é que essas ações agora podem se tornar, digamos assim, realidade, né? Passar para a etapa seguinte, que é... Para o fazer agora, né? Então... a iniciativa está aí, o documento está sendo colocado a público, principalmente com as entidades que estavam ali representadas, praticamente todas as entidades que compõem o trade, Convention Bureau, a BIH, a CIPCEP, a Brasel, enfim, a nata, né, das entidades que representam esse meio. Então agora eu acho que a responsabilidade também
é dessas entidades de divulgar esse documento para os bares. Então, a Brasel chamar os bares, chamar os restaurantes, colocar esse documento, né? Poder fazer pensar determinadas situações e soluções que foram elencadas aí, que possam ter engajamento, que possam ser aplicadas aos bares, aos restaurantes. Então, agora eu diria que parte dessa responsabilidade, ela está agora diluída com as entidades para fazer com que isso seja efetivado, né? E, mais uma vez, as entidades juntas, aquela história, né, de mandurinha só não faz verão, e foi o que a gente fez. Nós colocamos dentro do mesmo fórum sindicato patronal com sindicato laboral. Muitas vezes existe uma barreira entre eles, né? O laboral, que é dos funcionários, pensa de uma maneira diferente dos empresários. Vamos conversar? Né? Todos nós estamos com um problema aqui. Sim. Vamos conversar, vamos fazer alguma atividade conjunta, né? E nesse fórum tive uma experiência muito, muito gratificante, que nós convidamos a Secretaria do Trabalho da Prefeitura, do município, para participar. Então tivemos também o poder público ali representado. E eu tomei conhecimento, não sei se você sabia, Bessa, eles têm o Cine Móvel, que são vans que vão para os bairros e fazem plantões, né, lá no Bará, como portão, o Estado tem as carretas do trabalhador, né? Exatamente. E naquele dia eles colocaram uma van do Cine lá no Centro Europeu para mostrar que o município também está trabalhando nesse sentido. Então, está aí uma iniciativa super louvável, né? Se o emprego não vem até aqui, o emprego vai até lá, né? Então são colocados nos terminais, enfim, porque muitas vezes se a pessoa... Se o trabalhador não vai até o emprego vai até o trabalhador. Então muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira de vir até o Cine, não tem lá um vale transporte, alguma coisa. A própria prefeitura, né? Acho que o prefeito Eduardo Pimentel implantou esse programa agora. Quem está desempregado não paga o transporte coletivo. Não paga o transporte para buscar um emprego, né? Para procurar emprego. É uma maneira de incentivar. Exato. Então, são essas diferenças, esse volume todo de ações que podem gerar um resultado. Está aí né, do prefeito, o Cine Móvel e outras ações que o documento mostrou, que se essas entidades, esses empresários se unirem, podem partir para algumas ações que possam minimizar essa situação toda, né, e mostrar e trazer jovens. Outro aspecto que, inclusive, se me permitir, eu vou fazer esse comentário, e aí boa parte desses empresários, não tem mão de obra, enfim, o jovem não quer trabalhar, mas, Bessa, nós temos, vamos falar da nossa geração, né? Eu já participei de processo convidando professores para trabalhar no Centro Europeu, enfim. Então tem um processo de entrevista, tá, com pessoas com mais de 50, tá, Rogério? Tem a formação tal, mas assim, uma bagagem enorme na hotelaria, na gastronomia. Estou com dificuldade para me realocar no mercado de trabalho em função da minha idade. Né? Será? Né? E realmente estão. Vê meu currículo lá, 58 anos, 62 anos. Olha a riqueza que você tem desse talento, de experiência acumulada. Então, será que o mercado está só focado? Nós queremos essa geração Z, queremos o jovem. Mas a nossa geração, que pode aportar tanto conhecimento, tanta experiência, por que não buscar essa geração? Eu mesmo, no Centro Europeu, tenho incentivado isso. Eu tenho professores que foram diretores executivos de redes como a Cor, Intercontinental, chefes de cozinha que foram chefes corporativos de rede como Pestana. Tá? Ele tem 60 anos. Olha quanto ele aporta de conhecimento para esse jovem. Então, será que esqueceram desse segmento, está lá perdido, e esse segmento mesmo está dizendo, estou com dificuldade para me realocar no mercado. Está aí uma mina de ouro que foi esquecida.
Não, e hoje essa geração, a chamada geração 60+, está aí se reinventando, né? Exato. Está fazendo de tudo. E existe, assim, uma imagem no mercado que ele não tem muita tecnologia, não tem muito habilidades com a tecnologia. Isso aprende, né? Claro. Ele aprendeu com tantas outras coisas e pelo contrário, como você falou, muitos estão se reinventando, estão super aptos. Eu tenho uma boa parcela no Centro Europeu de chefes, de professores dos cursos de gestão de empresas, de hotelaria, de gastronomia. Você falou isso, né? Me veio à cabeça aqui agora o ator, que aliás é curitibano, né? Ari Fontoura, com 93 anos, virou o rei das redes sociais. Exatamente, é um case. É um case, né? Ele é um case, né? Super engajado. De uma geração aí que podia estar lá aposentado. Cuidado dos netos, passeando de chinelo. Tá aí, né? Exato. Se reinventou, tem milhões de seguidores. Exato. Mas voltando aqui para a nossa cozinha, vamos dizer assim, né, já que estamos falando disso. Tem muitos dados importantes aqui, né? O Paraná é o terceiro estado do Brasil com mais prestadores de serviços turísticos registrados lá no Cadastur, que deve ser um cadastro nacional de turismo, né, das empresas aí, com quase 14 mil cadastros ativos, né? Isso aí envolve o quê? Agências de turismo, bares, restaurantes, tudo isso? O Cadastur são hotéis e agências de operadoras de turismo. Os restaurantes, até onde eu sei, não estão estão no Cadastur. Mas como prestadores de serviço para o trade, exatamente. Mas os hotéis são emissores de pessoas que vão daí frequentar tem seus restaurantes, tem também café da manhã, né? Isso. Ontem, Bessa, eu estava com um empresário do Rio Grande do Sul que trabalha na área de indústria de panificação, indústria metal-mecânica de equipamentos para panificação. E ele me falou um negócio super interessante. Ele disse: Rogério, o Paraná é um estado que eu chamo assim de come quieto nessa área da gastronomia, tá? Porque ninguém ouve falar muito, né? Mas o Paraná é um dos estados que a gente mais vende equipamento para panificação, batedeiras, fornos, tá? Tem muita padaria, tem muito restaurante, e o pessoal sempre volta para São Paulo. Claro, São Paulo é Orconcourt, né? Sim. Mas eu achei legal esse termo, né? Não se fala muito, mas é um dos estados que a gente mais vende equipamento para a área de panificação. Como falam dos mineiros, né? Fica lá pelas beiradas, né? Que come quieto, né? Então, hoje o Paraná, e vamos falar mais especificamente de Curitiba, vem se posicionando assim a passos largos como um polo de captação turística, como um polo gastronômico. Nós somos da mesma época, né, Bessa, que você recebia uma visita uns 15 anos atrás e você tinha uma dificuldade. Vamos sair para jantar, vamos sair. Assim, o rol de opções não era muito grande, né? Hoje, se você recebe uma visita, você pode fazer o que você gostaria de comer. Né? É até difícil escolher, né? Hoje está difícil escolher. E assim, 15 anos, não mais do que isso, né? Se o teu convidado, eu gostaria de uma comida indiana, temos comida indiana, uma comida espanhola, uma cozinha libanesa, uma cozinha árabe. Uma libanesa autêntica mesmo, né? Autêntica. Então veja, asiática. Veja como Curitiba se posicionou e tem assim um rol de opções enorme, né? Antigamente a gente tinha que ficava restrito a Santa Felicidade, né? E os restaurantes de hotéis que trabalhavam com um pouquinho de cozinha. E um ou outro pelo centro. Pelo outro pelo centro. Era muito difícil. Então, Curitiba tem se posicionado, já sem dúvida alguma, uma capital gastronômica. E, claro, está enfrentando os problemas como qualquer outro segmento que cresce, né? E precisa de talento, precisa de mão de obra, precisa de gente para trabalhar. Por isso, de um fórum como esse que o Centro Europeu fez, para pensar estrategicamente, né? Então, no entanto que o fórum, essas ações estão 2026, 2030. Então, tem ações para 4 anos que elas podem ser feitas, né? Então, de curto, médio e longo prazo.
Nós, logicamente... E que não é nem tão longo assim, né? Exato, 4 anos. 4 anos. Então, você não precisa pensar agora... tem ações que se pode fazer agora. Nós mesmos, no Centro Europeu, o documento é tão rico que nós fizemos lá um comitê e estamos pensando algumas dessas sugestões para aplicar dentro da escola, porque são sugestões muito ricas. Claro, vale para vocês também. Vale para nós também. Né? Sem dúvida. Olha, muito bom o nosso papo aqui. Eu acho que foi bem enriquecedor. Você colocou questões muito importantes aqui. Obrigado. E de forma muito assertiva, né? Não é à toa que você é o diretor acadêmico lá do Centro Europeu, só 30 anos de janela, né? De experiência. Quero te agradecer aqui. Infelizmente, o nosso tempo já chegou ao final. Grandes por Bessa desse sábado de carnaval, 14 de fevereiro. Vai ficando por aqui. Conversei com o Rogério Gobi, que é diretor acadêmico do Centro Europeu, né, escola aqui de Curitiba, conhecida, né, renomada, enfim, de hotelaria, de profissões e tudo mais, e que veio falar sobre essa questão aí que está preocupando empresários do setor, de gastronomia especialmente, né, mas de outras áreas também, que é a questão da falta de mão de obra. Rogério, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa desse fórum. Muito obrigado, Beto, obrigado pela oportunidade de a gente poder propagar um pouquinho mais um assunto que é tão atual e tão necessário para esse momento que Curitiba e o Paraná estão vivendo. Exatamente. Obrigado pelo convite. O Grandes por Bessa desse sábado de carnaval vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, espero que todos tenham um ótimo carnaval, né? Para aqueles que gostam de carnaval efetivamente, de brincar, de pular, e para aqueles que também querem, né, um pouco mais de sossego, de paz, de tranquilidade, que estão aqui em Curitiba. A gente volta no próximo sábado. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.